E aí, Paulinho? Vamos lá, Caio. Vamos. Você falou de vídeo, vamos abrir com vídeo? Vamos. Uma perguntinha já do Zap. Tá bom. E você que tá aí, mande a sua pergunta que a gente vai exibir assim como essa será exibida. Maravilha, tá bom? vamos lá. Vai lá, Judazinho, roda. Olá, Caio Fábio. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, né? Eu já queria perguntar desde ontem, só que ontem eu só me apresentei mesmo, né? Eu não sei se você vai poder me responder ou ter interesse, né, de me responder nessa questão. Mas eu lembro assim que no ano de 313, né, foi quando Constantino decretou o cristianismo como religião oficial de Roma. E segundo os protestantes, de lá para cá, né, a religião veio degradando. E só em 1517 que Lutero fez a reforma protestante, né, rachando assim com a Igreja Católica. Nesse período todo, entre 313 até 1517, você acha que... O que você tem a dizer? Que Deus ficou dormindo? O que aconteceu nesse período? Porque, segundo os protestantes, a Igreja Católica não presta para nada, né? Então, esse período aí, o que aconteceu? Deus preferiu deixar o povo a Deus dará, como dizer assim, nesse tempo, ou em trevas, sei lá. Então, se você puder me responder, eu ficaria muito feliz. Um abraço, irmão. Até mais. Olha só, Wesley, o que aconteceu de Constantino até a Reforma Protestante não foi muito diferente do que aconteceu da Reforma Protestante até aqui. Olha só como é que a moçada tá, rapaz, os protestantes. Isso aí. Olha os protestantes aí, mostra Judá, cuspindo na boca dos outros. E o pessoal da água Estão fazendo a mesma coisa que os católicos ou outros faziam de Constantino para cá. Mesmas superstições, as mesmas loucuras, não mudou nada. A mesma água benta. Mesma água benta, mesma cuspida, a mesma loucura, mesmo domínio, mesma porcaria, mesmo tudo igual. Religião é assim, cara. É tudo igual. É a mesma porcaria, rapaz. Aí, ó. Então, aí você diz assim, era exatamente isso? Não, eram milhões de outras coisas diferentes, porém iguais a essa. Você entendeu? Milhões. Então, em primeiro lugar, protestante, fica calado, não tire onda com ninguém, porque nunca um movimento conseguiu produzir um resultado posterior, um tiro que saiu pela culatra, mais maluco no cristianismo do que o pentecostalismo, que decorre do protestantismo, e o neopentecostalismo, que decorre do pentecostalismo. É a manifestação cristã histórica mais exacerbadamente maluca que a gente viu, só não no nível de militariedade, de sair para a guerra, como Cruzados e outros grupos que fizeram coisas assim. Mas, não estando em estado de guerra, em tempo de paz, ninguém fez tanta maluquice quanto a gente faz agora. Porque é livre e solta. E não tem ninguém obrigando. Então, começar daí. Um pelo outro, um período pelo outro, eu não quero muita troca. Agora, tem um detalhe. Você perguntou, foi sobre Deus, como se Deus dependesse de igreja. Igreja instituição, igreja templo. Deus não depende nem de igreja. Igreja, segundo o Novo Testamento, ele é livre. A igreja é coparticipante, a verdadeira igreja, que não é um prédio, não é um templo, não é uma bandeira, não é uma insígnia, não é uma cúria, não é nada disso, é corpo simples de Cristo. É comunhão de fé, expressão de fé, vivência de fé, é caminhada na esperança, tanto individual quanto comunalmente, por parte daqueles que têm uma fé simples em Jesus. Nem esta igreja autêntica e genuína confina a Deus, ela é só coparticipante da graça divina, ela é cooperadora de Deus, como filhos amados devem ser, só isto. Deus não está confinado nem à verdadeira igreja, jamais estaria, quanto mais a essas instituições humanas. Nenhuma delas detém Deus. Deus não precisa de nenhuma dessas coisas, de nada disso. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É o Salmo 19, que está falando que Deus fala de si mesmo, no Salmo 19. É a voz de Deus chegando a todos os confins da terra. E é a natureza falando, é o silêncio falando, é o Espírito soprando nas noites dos sonhos,
é a percepção humana sendo iluminada por graça divina. E Paulo chega a Romanos 10, pega o texto do Salmo 19, onde se diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz, que é um texto nitidamente vinculado a Deus falando através das múltiplas mímicas e agentes da criação, e usa esse salmo para dizer que essa mesma voz chega de maneira graciosa, constrangedora, perturbadora, salvadora, animadora, esperançadora e redentora ao coração de quem ouve, porque ouviu a informação da palavra, porque enviados foram e pregaram, como também alcança gente que não recebeu informação de ninguém, que ninguém foi, mas em cujos corações Deus jamais cessou de trabalhar. Em tempo, fora de tempo, com a ajuda de igreja, apesar de igreja, com instituições cristãs trabalhando em favor ou trabalhando contra, como muitas vezes fazem e na maioria das vezes fizeram. Deus está livre em relação a isso tudo. Aquele período inteiro houve gente linda de Deus. Eu não tenho tempo para me prolongar aqui, para narrar para você as sequências, as alternâncias. Como logo, alguns sinceros, quando viram essa corrupção ir começando a instalar-se, foi rápido, começaram a se retirar e surgiram os movimentos sodalícios, os movimentos de solidariedade, os movimentos de monastérios, de meditação, de recolhimento, de gente querendo sair daquela confusão que foi ficando corrompida. Ao mesmo tempo, sempre houve aqueles que, contra tudo, contra o establishment, contra o sistema, contra o sacerdotalismo, contra a teologia, contra os teólogos, contra os líderes religiosos, levantaram a sua voz, de casa em casa, sozinhos, perseguidos, discriminados, alguns mortos, outros fugindo, aqui e ali levando a palavra. Deus nunca ficou sem porta-vozes explícitos do Evangelho simples, inclusive Lutero. Agora, é um culto histórico de uma ignorância bárbara, de uma estupidez maligna, de um triunfalismo perverso, de uma cegueira autoimposta, fruto de um narcisismo idiota, esse que pensa que as coisas começaram a ser restauradas com Lutero. Coitado do Lutero, ele mal se restaurou. Lutero foi um cara que passou a vida inteira em crise. Ele creu em tudo que se devia crer, mas não teve sempre a chance de vivenciar com paz, com pacificação pessoal, tudo aquilo no que ele cria. Ele viveu muito atormentado. Ele tinha entendido coisas que foram entrando nele e se tornando vida para ele, paz para ele, calma para ele, serenidade para ele, muito lentamente. Ele não descobriu nada, ele estava engatinhando numa coisa que hoje em dia tem bilhões de pessoas, bilhões não, queria que tivesse, mas tem algumas milhares de pessoas que nessas realidades já se aprofundaram e deixaram Lutero para trás há muito tempo. Dentro do movimento protestante, fora do movimento protestante, dentro da Igreja Católica, fora da Igreja Católica e espalhados pelo mundo. Tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que provaram mais o amor de Deus do que Lutero, do que Calvino, do que esse povo todo, do que Tomás de Aquino. Um cara como Tomás de Aquino é fabuloso. Fabuloso, eu tenho o maior respeito intelectual, acadêmico, pelo trabalho filosófico, teológico, de linha profundamente subjetivista do coração dele. Antes dele, bem antes dele, 500 anos quase antes dele, 400 anos, Santo Agostinho, um cara extraordinário, com quem eu tenho extrema e profunda afinidade humana, um irmão de caminhada. Entre eles houve tantos outros indivíduos extraordinários, pregadores do Evangelho, tradutores de Bíblia, proclamadores solitários da Boa Nova, entre católicos,
depois entre protestantes, ou fora de tudo, sem se identificar com nada, mas identificando-se com a simplicidade da mensagem do Evangelho. Pessoas, às vezes, que não tinham grandes arcabouços de conhecimento, mas o que elas captaram para sempre e viveram com radicalidade. Então, querido, tudo isso é bobagem. O que Deus fez, tenha certeza que as grandes coisas que Deus fez na história não são aquelas que nós historiamos. A gente fica cultuando a reforma protestante. Um dia a gente vai entender o significado da reforma protestante. Hoje a gente entende mais o significado histórico, econômico, social, político. Todas essas coisas teve uma significação importante. Agora, espiritualmente falando, um dia a gente vai entender o quanto ela ajudou, o quanto ela atrapalhou, se ela ajuda, se ela atrapalha. Eu tenho a minha convicção de que a reforma protestante foi um grito libertário maravilhoso no meio de uma confusão de trevas. Foi uma luz que me iluminou. Uma luz acesa no século XVI, mas eu fui alcançado no século XX pelo brilho daquela luz. E continuo a ser devedor àquela luz. Mas aquela luz não é a luz, é uma lâmpada que ardia, como um João Batista generacional e histórico. Mas não é a luz do mundo. Aquela luz me indicou a luz, cuja manifestação é infinitamente maior do que Lutero nos seus dias percebeu, ou do que Calvino nos seus dias alcançou. E vai sempre crescendo mais e mais até ser dia perfeito. E é assim, como diz o escritor de Hebreus, para que ninguém se glorie. E também para que eles do passado, sem nós no presente, não fossem aperfeiçoados. Assim como nós seremos aperfeiçoados nas compreensões mais agudas do Evangelho, que eu espero que novas gerações tenham, mantendo sempre, é claro, para ser genuína do Evangelho, a compreensão tem que manter o alinhamento com a pedra angular. E tem que ter Cristo como chave única de interpretação. É só isso, meu irmão. O resto é papo furado. E se preocupar com contribuição de religião é a mesma coisa que me perguntar no que o Estado Islâmico está ajudando na construção do mundo. Me atrapalha muito mais do que ajuda. A gente chegou até aqui é porque a graça de Deus não cessa de falar, de segredar, como quer, verdades divinas ao coração. É só isso que vale no fim de tudo. E eu peço a Deus para dar alguma ajuda e peço muito mais para não atrapalhar o que Ele está fazendo. VNV TV, o canal é você.